Bom, continuando a Lei Complementar 123, nós já examinamos, né, o artigo 18, chegamos aqui no parágrafo 18 do artigo 18, onde encontramos a disposição de que estados, Distrito Federal e municípios, eles podem, tá, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, eles podem estabelecer valores fixos mensais para recolhimento do ICMS e do ISS, devido por microempresa que tenha receita até R$120 mil, tá? Ficando a microempresa sujeita a esses valores fixos durante todo o ano calendário. Então, significa que estados, Distrito Federal e município têm essa discricionariedade de determinar que uma microempresa com receita até R$120 mil, tá? Ela possa pagar valores fixos. Esses valores fixos, eles não podem exceder 50% do maior recolhimento possível do tributo para a faixa de enquadramento que está prevista, né, aí nos anexos da Lei Complementar 123. A resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 94, ela, né, determinou que esses valores fixos mensais, né, para empresas microempresas com receita até R$120 mil por ano, não podem exceder a R$ 62,50 no caso de ICMS e não podem exceder R$ 100 no caso do ISS, tá? Se o Estado, o município ou o Distrito Federal, eles concederem isenção ou redução de ICMS ou do ISS, devido por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda determinarem, né, aquele recolhimento em valores fixos, aquele percentual da alíquota unificada do Simples vai ter que ser reduzido proporcionalmente a esses valores de ICMS ou ISS. Por exemplo, se existe uma isenção de ICMS naquela situação, a alíquota unificada que vai ser paga pela empresa, eu vou ter que retirar ali daquela alíquota o percentual que é destinado ao ISS, ao ICMS, no caso, perdão. Por quê? Porque existe isenção para ICMS. A empresa não vai pagar ICMS por decisão do Estado. Então, dentro da alíquota unificada, eu tiro o pedacinho da alíquota que diz respeito ao ICMS e o restante é pago normalmente por aquela empresa, tá? Essa concessão dos benefícios, seja redução, seja pagamento, né, de ICMS e ISS em valores fixos, ela pode ser realizada mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, Distrito Federal, do município concedente e pode ser concedida pelo ente de forma diferenciada para cada ramo de atividade. O valor que vai ser recolhido, tá, quando se tratar de, né, situação de isenção, não integra o montante a ser partilhado com o respectivo município, estado ou Distrito Federal. Então, aquele valor que é objeto de isenção, ele não vai integrar aquela alíquota unificada, então a alíquota unificada vai ser dividida para os outros impostos e contribuições, mas não para o ICMS, para os outros impostos e contribuições, mas não para o ISS, se foi caso de isenção, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos, né, na primeira faixa, tá? A empresa está pagando 4% a título, né, de recolhimento unificado na forma do Simples sobre a receita. E desses 4%, 2,75% é contribuição patronal previdenciária e 1,25% é ICMS. O que vai acontecer? Se o Estado concedeu isenção do ICMS, quando a empresa for pagar, ela vai pagar os 2,75%. E esses 2,75% são somente da Previdência. Não vou dividir os 2,75%, né, com ICMS e Previdência. Bom, a atividade constante no inciso 14 do parágrafo 5º, que são os escritórios de serviços contábeis, recolherão o ISS em valor fixo na forma da legislação municipal. Esses escritórios de serviços contábeis, para eles serem do Simples Nacional, tá, eles têm algumas condições. Individualmente, os escritórios, ou através de suas entidades representativas,
eles têm que promover atendimento gratuito relativo à inscrição, opção pelo Simples, tá? Pelo CIMEI, né? Que é aquele sistema de recolhimento em valores fixos, né? Mensais. E a primeira declaração anual simplificada da microempresa individual. Então, o escritório de contabilidade, para ser do Simples, ele tem que fazer um atendimento gratuito relativamente à inscrição, opção pelo CIMEI, a primeira declaração simplificada do MEI, tá? Vão ser feitos, então é gratuito esse serviço que vão ser prestados ao MEI pelos escritórios, e eles podem, né, para fazer esse atendimento gratuito, eles podem utilizar, né, suas entidades representativas, firmar convênios e acordos com União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá, por meio dos seus órgãos vinculados. E também para ser do Simples Nacional, o escritório de serviços contábeis, ele tem que fornecer, conforme estabelecido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas relativamente a microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional. Então, os escritórios têm informações sobre as empresas, eles têm que fornecer essas informações, tá? Né, quando, né, solicitados pelos órgãos, né, públicos. Então, por exemplo, tem que responder a pesquisas quantitativas e qualitativas relativamente a microempresas e empresas de pequeno porte. Esses escritórios têm que promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, por eles atendidas. Na hipótese de descumprimento dessas obrigações, dessas condições previstas para os escritórios de serviços contábeis, o escritório vai ser excluído do Simples Nacional com efeito a partir do mês subsequente ao descumprimento daquelas exigências. Aqui é bem específico para o INSS, quando se vai, né, verificar a base de cálculo do ISS, é possível abater material fornecido pelo prestador de serviços. O parágrafo 24 é exatamente aquele que nós já examinamos lá atrás, quando estávamos vendo o R, né? Que é a relação folha de salários mais encargos dos últimos 12 meses, dividido pela receita, né, bruta das empresas nos últimos 12 meses. O que eu considero como folha de salários, tá? Tudo que se paga a pessoas que prestam serviço à empresa, inclusive prolabore dos sócios, tá? Tudo que se paga em virtude do trabalho, não integra a folha, valor de aluguel, não integra a folha de salários, valor de distribuição de lucro. Então, o que se paga como remuneração pelo trabalho, mais os encargos previdenciários, mais o que se paga ao FGTS sobre a folha, tudo isso vai ser dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Tá? Então, né, deve ser consideradas tão somente aquelas remunerações pagas a pessoas que prestaram serviço à empresa que estejam declaradas em GFIP. E não se considera como remuneração aquilo que se paga para um sócio a título de aluguel, de lucro. Prolabore entra na folha de salários. Agora, distribuição de lucros, antecipação de lucros não entra para compor a folha de salários que vai entrar no cálculo daquela relação folha-receita. Bom, aí vem o artigo 19 da Lei Complementar 123, que fala da possibilidade dos estados optarem pela aplicação de sublimites para efeito de recolhimento do ICMS. Então, o estado pode estabelecer esse sublimite e esse sublimite acaba também sendo estendido para municípios no que diz respeito ao pagamento do ISS. O que é esse sublimite? Nós sabemos que uma EPP, ela tem como receita máxima o valor de R$3.600.000, ok? 3.600.000. Entretanto, os estados, eles podem, a depender da participação deles no PIB, eles podem determinar que só vão pagar ICMS no seu território, empresas de pequeno porte, até um patamar menor do que 3.600.000. Então, vocês veem aqui o seguinte, os estados cuja participação no PIB brasileiro seja de até 1%, eles podem optar em seus respectivos territórios por faixa de receita
de EPP menor que 3.600.000. Quais seriam essas faixas? Pode ser 35% de 3.600.000, 50% de 3.600.000 ou então 70% de 3.600.000. No caso do Estado, cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% e de menos de 5%, eles podem optar por um sublimite no seu território que vai ser 50% de 3.600.000 ou 70% de 3.600.000. Já o Estado, cuja participação no PIB seja igual ou superior a 5%, eles ficam obrigados a aplicar as faixas normais e até o máximo de 3.600.000 para EPP. Então, sem prejuízo da possibilidade de adotar todas as faixas de receita que estão nos anexos 1 a 5 da Lei Complementar 123, os estados e o Distrito Federal poderão optar pela aplicação de faixas de receita bruta acumulada para efeito de recolhimento do ICMS, dos estabelecimentos localizados em seus territórios, observando os seguintes sublimites. Até 1.260.000, que seria 35% de 3.600.000, 1.800.000, 50% de 3.600.000, 2.520.000, seria 70% de 3.600.000, quando a participação no PIB for de até 1%. Sublimite de 1.800.000 ou de 2.520.000, se a participação do Estado no PIB for de mais de 1% e de menos de 5%. Agora, se a participação no PIB for de 5% ou mais, aí não pode ter sublimite. É o normal, 3.600.000, usa todas as faixas que estão lá nos anexos. Então, vamos dizer que num estado X, ele tem estabelecido como sublimite 1.800.000. E existe nesse estado uma empresa de pequeno porte Y, cuja receita anual, a receita bruta acumulada é de 2.400.000. Essa empresa de pequeno porte, ela não vai poder recolher o ICMS na forma do Simples Nacional. Por quê? Porque ela tem uma receita bruta acumulada, que é superior ao sublimite estabelecido pelo Estado, que é de 1.800.000. Agora, ela não pode pagar o ICMS na forma do Simples, mas ela pode pagar Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IPI, COFINS, Contribuição Social, PIS, PASEP, Contribuição Patronal Previdenciária, normalmente de forma unificada na formatação do Simples, A participação no PIB se apura levando-se em conta o último resultado do IBGE, e essa opção pelos sublimites, bem como a obrigatoriedade de usar todas as faixas até 3.600.000, surte efeito somente para o ano calendário subsequente, salvo deliberação do Comitê Gestor do Simples Nacional. E isso também se aplica ao Distrito Federal. Então, o que acontece é o seguinte, o Estado, ele indica qual é o sublimite que ele vai utilizar até outubro do ano, para o ano seguinte, o sublimite. E tem que ter um decreto, esse decreto tem que estar publicado, de modo a ficar formalizado o estabelecimento daquele sublimite. Aí o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele edita uma resolução, contendo os sublimites que foram indicados até o final do ano para o ano subsequente. A opção do Estado, Distrito Federal, pelo sublimite, importa a adoção do mesmo limite estabelecido pelo Estado para todos os municípios daquele Estado, para ser também o máximo de receita para permitir o ISS na forma do Simples Nacional. Então, a resolução, a última que tem aí dos sublimites é a 103, de dezembro de 2012, que estabelece, dispõe sobre a adoção pelos estados de sublimites para o ano calendário 2013. Foram os estados que determinaram esses sublimites e, através de decreto, formalizaram essa opção. Então, os estados abaixo relacionados optaram, nos termos da Resolução 94, para efeito de recolhimento do ICMS dos estabelecimentos ali localizados no âmbito do Simples Nacional para o ano calendário de 2013, a adoção das faixas de receita bruta anual. Então, quais os estados que têm EPP recolhendo o ICMS na forma do Simples, somente receita até 1.260.000. É o Acre, Alagoas, Amapá e Roraima. Já os estados que escolheram como sublimite para pagar ICMS na forma do Simples o valor de 1.800.000 foram Mato Grosso do Sul,
Pará, Piauí, Rondônia, Sergipe e Tocantins. E escolheram como sublimite para pagar ICMS na forma do Simples o patamar de 2.520.000, o Ceará, o Maranhão, o Mato Grosso e a Paraíba. Então, significa o quê? Que no estado do Ceará, uma empresa com receita de 3 milhões não vai poder pagar o ICMS na formatação do Simples. Tem que pagar normal, segundo as normas gerais de incidência do ICMS. Os outros impostos e contribuições, sem problema, ela pode pagar na forma do Simples. A empresa de pequeno porte que ultrapassar esses sublimites, ela estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples, a partir do mês subsequente ao que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos estabelecimentos localizados naquelas unidades da federação que tiverem adotado sublimites, tá? Agora, se o excesso de receita, aqui é a partir do mês subsequente, mas se esse excesso de receita não for superior a 20%, aí ela só sai a partir do ano seguinte. Então, os efeitos do impedimento para recolher o ICMS na forma do Simples ocorrerão no ano calendário subsequente se o excesso de receita verificado não for superior a 20% dos limites referidos. E não se aplica na hipótese de o Estado ou o Distrito Federal adotarem compulsoriamente ou por opção a aplicação de faixa de receita bruta superior àquela que vinha sendo utilizada no ano em que ocorreu o excesso. Então, aqui é interessante pelo seguinte, vamos dizer, pegar esses 2.520.000 e 1.800.000. Vamos dizer que um dado estado tinha, 1 milhão, deixa eu voltar lá que eu me esqueci, gente. 1.800.000 e 2.520.000, tá? Num primeiro momento, era 1.800.000 o sublimite escolhido pelo Estado. No ano seguinte, ele passa para 2.520.000. Então, tinha aqui uma empresa de pequeno porte que tinha, uma receita de 1.900.000, portanto, dentro do limite do ano de 2013, ela ultrapassou o sublimite estabelecido pelo Estado em 2013 a pagar o ICMS. Por quê? Porque a receita foi 1.900.000, tá? Então, aqui era o sublimite do ano de 2013. Como ela teve 1.900.000, que não ultrapassou em 20%, esse excedente de receita não foi superior a 20% do 1.800.000, o que acontece? No ano de 2014, ela não pode mais pagar o ICMS na formatação do Simples. Só que aí o Estado resolve mudar o sublimite em 2014 e passar esse sublimite para 2.520.000. O que acontece? 1.900.000, que era excesso quando eu olhava para 1.800.000 de 2013, no ano de 2014 não é mais excedente. 1.900.000 está dentro da receita prevista para aquele estado, a empresa pode continuar pagando ICMS como EPP. Em 2014 ela não será excluída porque tem folga de sublimite para ela continuar pagando ICMS no Simples Nacional. Quando o ICMS ou o ISS não estão sendo pagos na forma do Simples Nacional, porque a receita da empresa superou o sublimite do Estado e, consequentemente, o do município, as faixas de receita do Simples Nacional superiores àquela que tenha sido objeto de opção pelo Estado ou pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples, redução na alíquota equivalente aos percentuais relativos a esse imposto. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui alguma. Coloquei. Então, vamos pegar aqui. Vamos dizer que num dado estado, o patamar para recolher, tá? O ICMS e, consequentemente, o ISS seja esse daqui. 2.520.000. Uma EPP que tenha receita acumulada superior a 2.520.000, tá? Ela não poderia, tá pagando o ISS aí nesse quadro, na forma do Simples, ok? Então, vamos dizer que se tratasse de uma empresa de pequeno porte que tivesse nessa faixa. Para essa faixa de receita acumulada nos últimos 12 meses, a alíquota a ser paga sobre a receita mensal é de 16,98. Só que o ISS não pode ser pago na forma do Simples. Então, eu vou ter que tirar o ISS. Em vez de ser 16,98, eu vou tirar, vai ficar 11,98%. Por quê? Porque vai pagar na forma do Simples tudo isso aqui,
que dá 11,98. Mas os 5% do ISS, nessa faixa de receita, já tem que ser pagos separadamente, não podem ser pagos na forma do Simples Nacional, ok? Então, aqui nós encerramos essa aula aqui, né, ainda tratando do artigo 18, que parece que não acaba nunca, tá? Mas aqui ele, né, está sendo encerrado. Diz que o comitê gestor, na verdade, o artigo 18 acabou, perdão, já entramos no 20, tá? E aqui nós vamos encerrar essa questão das alíquotas e das bases, que parece que não acaba nunca, tá? E temos aí todas as possibilidades de tributação com alíquota unificada, ora também retirando a alíquota unificada, ICMS e ISS, porque não podem ser pagos na formatação do Simples, porque a empresa ultrapassou o sublimite estabelecido naquele estado, ok? Então, ficamos até aqui. Na próxima aula estaremos falando sobre Simples, tratando especificamente das exclusões do Simples. Até lá!